estares aqui. Esta vai ser a primeira rubrica das conversas de alma com alma das Soul Sisters, por isso é um privilégio para nós estares aqui connosco. Aquilo que nós gostávamos de saber com esta pequena grande conversa foi o que é que aconteceu ao longo da tua vida, o que é que te fez retornares àquilo que é o teu dom, o que é que te fez ir à busca do teu dom. Obrigada, antes de mais, pelo convite, fico muito contente e muito feliz também por vocês estarem a lançar um projeto tão bom e tão vosso, que eu acho que vai trazer muitas coisas boas. E foi bonito porque nós nos conhecíamos de outro contexto e então cruzarmos assim, acho que é muito bom, acho que é mesmo muito Eu acho que nós nos conhecemos quase do nosso passado, não é? Exatamente. E esse passado acaba também por estar aqui muito relacionado com a pergunta que tu me fizeste. Porque na altura em que nós nos conhecemos, eu estava numa fase da minha vida em que estava completamente desconectada de mim a nível interno, numa profissão que eu não gostava. Na altura eu estava a passar por uma depressão, por um distúrbio alimentar, portanto num padrão de rigidez, de perfeccionismo absolutamente gigante, e naquela ilusão de que é um outro trabalho que me vai deixar mais feliz, é uma nova relação que também me vai trazer mais felicidade, mais realização, ou mais dinheiro, ou mais roupas. Eu cheguei a ter momentos da minha vida, em que na altura estava a trabalhar como advogada, em que eu estava à espera que caísse o ordenado na minha conta para ir à Zara gastar imenso dinheiro. Porque era algo que naquele momento me trazia... sabes, aquela coisa de uau, estou a sentir-me plena. Durava 5 minutos, não é? Obviamente quando voltava ao escritório voltava à realidade e eu percebia que não era por ali. E então acho que foi mesmo preciso bater bem lá no fundo, que foi quando veio a depressão, quando veio o distúrbio alimentar, que eu acredito que tenha sido o meu inconsciente, ok, tu não entendes de outra maneira, então vou ter que levar isto ao extremo a ver se a coisa engrena. E engrenou, não é? Realmente foi ali um momento muito difícil, muito doloroso da minha vida, em que eu sentia que ia meio que queimando etapas, que é ok, vou tentar isto, vou tentar aquilo, vou tentar o outro. Então vamos lá perceber se é por aqui. E perceber sempre, não é. E conforme tu vais fechando portas e vais percebendo que tens cada vez menos portas que podem ser aquilo que realmente tu estás à procura, é muito angustiante. Porque começas a sentir-te sem opções. Então é assim uma fase muito dura e de muita realidade também, em que tu começas a perceber, ok, o caminho não é para fora, é algures aqui dentro. E foi aquilo que eu realmente depois percebi, que aquela rigidez com o meu corpo, com tudo na minha vida, não é? E depois comecei a perceber que aquilo já vinha bem de trás, que vinha de uma fase da minha vida da qual eu até nem tinha assim muitas memórias de infância, etc. E que só agora nos últimos anos é que eu também tenho mergulhado e percebido nelas. Exatamente. E na altura chegou ali um momento em que eu realmente estava no fundo do poço, e quem olhasse de fora parecia que estava tudo bem, né? Aliás, tu conhecias-me nessa altura e provavelmente não dirias a imagem que transmitia muita normalidade. Está tudo bem. E que foi uma máscara que eu também aprendi a usar desde muito pequenina, que é essa do está tudo bem, muito calma, muito tranquila, porque dentro de casa aquilo que eu sempre fui ouvindo, sobretudo dos meus pais, era ai, tu és muito impulsiva, és muito emotiva, ninguém te aguenta, a tua sorte é que és boa aluna, e que, sabes? E então a criança, neste caso a minha criança, começou a acreditar que de facto a minha personalidade não era atrativa, não era gostável. Então ok, então eu preciso aqui de mudar a minha personalidade quando vou para fora de casa, que é para realmente conseguir cativar as pessoas, que é para poder pertencer, para ser aceito, que no fundo é aquilo que todos os humanos querem, não é? Sentirem-se aceitos. E foi vestir muito essa máscara, não é? Da boazinha, que está sempre tudo bem, que nunca levanta problemas. E foi, tanto na escola como na faculdade, quando entrei no mercado de trabalho, até nos grupos de amigos, era muito assim que as pessoas me viam, como aquela pessoa que nunca dá problemas, que está sempre tudo bem, muito tranquila, muito zen. Cá dentro eu é que sabia, não é? Exato. E normalmente era até no campo amoroso e na relação com a minha família mais nuclear
que esse meu eu verdadeiro vinha ao de cima, não é? Que trazia muitas emoções, tudo muito à flor da pele, muita coisa reprimida, muita raiva, muita dor, muita solidão, e que depois resvalou exatamente para essa parte mais do foro psicológico, do foro físico, mas associada à parte psicológica do distúrbio alimentar. E houve ali um momento-chave, que foi assim um momento em que eu trabalhava como advogada, na altura vivia com o meu namorado à altura, tudo aparentemente bem, Normal. mas eu uma tristeza, assim uma coisa que eu não percebia bem de onde é que vinha. Muito choro, provavelmente. Muito choro. Mas era assim picos, tinha picos, chorava, não percebia bem porquê, e depois ia-me entreter com outra coisa qualquer e a coisa ficava por ali. Ou então achava, é porque é o trabalho, é porque é não sei o quê. Andava sempre assim a saltitar de desculpa em desculpa. E houve ali assim um momento, foi um momento de gatilho para mim, que eu estava nesse dia, estava sozinha em casa, o meu namorado à altura ainda não tinha chegado, e eu estava, sabes, completamente vazia, assim uma coisa mesmo. Desesperada, completamente. Sem rumo, não é? Sem nada, sentia-me vazia, assim uma coisa avassaladora. E então sentei-me assim no fundo da cama, nos pés da cama, no chão, e comecei tipo a arranhar os braços, não sei bem porquê, mas comecei a arranhar os braços, e de repente passou-me assim tipo um pensamento, e se eu só acabasse com isto? Eu estou mesmo cansada disto, e se eu acabasse só com isto? E conforme tive este pensamento, ao mesmo tempo veio assim uma voz, que eu acredito que tenha sido a voz da minha intuição, dessa sabedoria interior. O teu wake-up call, provavelmente. Completamente. Que foi, calma. Calma, estamos aqui a resvalar por caminhos um bocadinho perigosos. Já chegaste ali onde nós queríamos, está na hora de virar. E ali foi. Na altura depois falei com o meu namorado à altura, e falámos com uma amiga dele, que estava na altura a ser acompanhada por uma psiquiatra. Ela recomendou uma psiquiatra dela e eu fui à primeira consulta e fui fazendo várias consultas durante cerca de um ano e meio. Se tu me perguntares se foi aquilo ou se foi o tipo de ajuda que eu precisava, eu acredito que não. Na altura era aquilo que eu conhecia. Exato, e talvez tenha sido necessário face à tua realidade e face ao caminho que tu tinhas que seguir. Não é? Sim. Se fosse hoje, mas lá está, não estou no hoje, estou no que não, estava não tinhas o conhecimento de hoje, é uma realidade. Nem era um tema que se falasse assim tanto. Pois não. Porque isto foi, eu penso que em 2015, 2014, 2015, por isso já foi há algum tempo. E esta questão daqui das questões psicológicas, dos distúrbios alimentares, etc., começaram a ser falados e ainda assim acabam por ser um bocadinho um estigma hoje em dia, mas a coisa já vai começando a vir cá mais ao de cima, mesmo a ser mais normal e natural, não é? Sim, eu acredito que sim. Acho que também a pandemia também trouxe um bocadinho essa possibilidade de se falar mais sobre esses assuntos, porque se tornou muito óbvio que realmente havia muitas pessoas que estavam só a deitar a areiazinha ali para debaixo do tapete e depois foi impossível esconder. Mas na altura foi a ajuda que eu encontrei e que foi importante até porque a nível químico, hormonal, eu tinha ali uma série de desequilíbrios que realmente a medicação ajudou a equilibrar. Mas na parte do acompanhamento psicológico a coisa ficou assim um bocadinho aquém, não é? Inclusive eu lembro-me de uma altura a psicóloga, eu estava a psiquiatra, eu contei-lhe qualquer coisa, já não me lembro o quê, e ela vira-se para mim, o seu problema é ter mau feitio. Mal ela sabia, na altura nem eu tinha essa consciência, mas era precisamente isso que eu ouvia em casa. Mal ela sabia que com aquele comentário estava a acionar um trigger assim uma cena incrível em mim. Incrível no mau sentido. Sim. Mas pronto, foi o que foi. Depois, passado um ano e meio, mais ou menos, eu percebi, eu já estou aqui porque essa medicação trouxe-me paz, sabes? Trouxe-me a capacidade de eu também conseguir descansar melhor à noite, de me ir que era uma prioridade, completamente. Eu dormia muitíssimo mal, acordava imensas vezes durante a noite, tinha insónias, sonhava imenso, ainda sonho, mas na altura era mesmo muito extenuante e obviamente isso também não contribuía nada para o meu equilíbrio durante o dia. Então foi-me trazendo assim melhorias e foi-me dando espaço mental, emocional, para eu poder ir procurando noutras áreas as respostas que eu procurava.
E assim foi. Depois começou pela parte do desenvolvimento pessoal, os podcasts. Na altura ainda quase não havia podcasts em Portugal. Eu acho que nem havia sequer quando eu comecei a ouvir. Depois foi começando a surgir. Ouvia muitos americanos, ingleses, etc. Que falavam mais até da questão da resiliência, da produtividade, etc. Então fui começando a ir por aí, da confiança e tal. E a coisa foi encaixando. A par disto, obviamente, a minha vida foi começando a ter aqui alterações, tanto a nível de grupos de amigos, namorado também, terminei aquela relação. E tu consegues aqui indicar qual é que foi essa razão, a razão que criou esta mudança? Esse primeiro impulso... Eu refiro-me à mudança, tu falaste de uma mudança de amigos, não é? Tu mudaste de amigos, a tua vida parece que se foi encaixando, não é? Consegues ver qual é que foi aqui, o que é que aconteceu na realidade? Eu acho que foi, ou seja, essa mudança que foi começando a existir em mim, ou que foi começando a acontecer em mim, e eu fui deixando de me identificar com a Carolina, que era antes, a advogada, não é? A advogada, e começou a criar-se espaço para eu, ou melhor, eu tive que me desligar de algumas coisas para depois poder receber coisas novas. Eu deixei a área da advocacia, fui trabalhar, na altura ainda não sabia o que é que queria fazer, mas sabia que aquilo não era. E então na altura fui trabalhar para um banco, trabalhava na área financeira de um banco, e a par disto, mesmo a nível das amizades, etc., depois acabei por criar muitas amizades na área do fitness. O namorado que eu depois também arranjei na altura também era da área do fitness, e estas pessoas que foram surgindo foram pessoas que me percebiam. Ou seja, os contextos de onde eu vinha, tanto a nível familiar como académico, depois a nível do mercado de trabalho, eu sentia-me sempre assim um peixinho fora d'água, que não me inseria, que aquilo não era a minha praia. E as pessoas que eu depois fui conhecendo, eu fui tendo essa sensação de que, uau, as pessoas percebem-me, sabem do que é que eu falo. Isto é real, não é? Não é? E não me acham uma esquisitinha só porque, sei lá, porque eu não vou comer um pão porque engorda, sabes? Na altura era a minha realidade, não é? Sim. Mas, portanto, eu, acima de tudo, senti o que era ser aceite e pertencer. E isso foi muito, muito curador para mim. E pronto, o caminho depois foi continuando. Depois, entretanto, eu emigrei para a Inglaterra com o Nuno, com o meu namorado da altura. E foi mais uma etapa, e ali eu senti mesmo, ok, eu preciso de me desligar aqui de uma série de coisas, nomeadamente a nível profissional, e vou assim na fé e vamos ver o que é que acontece. E depois fui para a Inglaterra, encontrei um trabalho também na área financeira, não tinha nada a ver com o que eu faço hoje, mas permitiu-me criar condições, nomeadamente financeiras, para poder explorar outras coisas, porque enquanto eu estava em Portugal era praticamente impossível, não é? Os cursos, na altura eu queria fazer o curso que depois acabei por fazer de coaching, mas que era um curso bastante dispendioso, eu não tinha condições para pagar, e quando fui para a Inglaterra criou-se essa possibilidade, e a par disso também estava num relacionamento que era muito tranquilo, muito sereno, então também havia muita motivação, muito incentivo da outra parte em relação a mim, e tudo isto foi assim, sabes, trampolins que me ajudaram a dar o salto. Sabes que ainda hoje eu falava precisamente o que tu estás a falar, que é de nós sermos os criadores da nossa própria realidade. E no fundo o que tu estás a dizer é exatamente isso, foi tu pegaste naquilo que tu eras e decidiste realmente alavancar-te, mudar, e rapidamente o universo foi-te trazendo tipo, de uma forma fluida, não é? Tudo aquilo que tu tinhas que viver. Os amigos, as pessoas, os passos, tudo, não é? Tudo, atrás de tudo. Sim, eu acho que foi isso, que foi encaixando. Muitas vezes assim com os saltos de fé pelo meio, que é, olha, vamos ver o que é que vai dar. Eu acho que são aqueles mais bonitos na nossa vida. Isso é mesmo acreditar no nosso potencial e em quem nós devíamos ser. E é isto que nós queremos trazer muito às pessoas, é que isto é possível e que tu és um exemplo de muitas outras pessoas que estão à beira de dar o salto, não o primeiro que tu estavas a tentar dar, mas a seguir a isto, não é? Tu lembras-te exatamente aquilo que te deu a coragem para virares? Qual é que foi assim aquele grande gatilho? Ou, mais do que o grande gatilho, foi o que é que te fez dar este salto? O que é que tu sentiste?
eu acho que aquilo que realmente me deu essa vontade, acima de tudo, mais do que qualquer outra coisa, eu acho que foi a vontade de fazer aquilo que eu faço hoje e obviamente passou pela minha transformação, mas depois de levar isso a outras pessoas, foi aquilo que eu dizia antes de nós começarmos a gravar, que foi o sentir, e é curioso porque só agora mais recentemente é que eu dei um nome a isto. Na altura eu não tinha essa percepção, mas sentir que eu estava muito sozinha, apesar de ter passado a minha vida sempre toda com muita gente à minha volta e sempre foi muito fácil para mim comunicar e fazer amigos e namorados e essas coisas todas, mas apesar de tudo isso eu sentia-me muito sozinha, no sentido da solidão mesmo, não era, lá está, não era tanto sozinha, era solitária, e que era uma solidão muito antiga. Já vinha de ti, desde pequenina. Já vinha de mim de muito pequenina, e quando eu me recordo ou seja, sempre que eu penso nisto, e foi uma imagem que me veio se calhar aí há um mês, porque é uma coisa assim muito recente, é uma imagem minha, eu não sei se isto é real, mas é uma imagem que eu tenho de mim na casa dos meus avós maternos, quando eu tinha 5, 6 anos, que foi num período em que eu, a minha mãe e a minha irmã fomos viver com os meus avós maternos, portanto, eu era do Algarve e fui para Chaves, ainda é assim uma distânciazinha grande, e portanto o meu pai continua no Algarve, a minha mãe estava connosco lá, mas passava muito pouco tempo em casa porque estava a estudar, foi precisamente por essa razão que nós fomos para lá, apesar dos meus pais terem continuado casados, e então aquilo trouxe-me assim uma solidão muito grande, o não ter o meu pai, o estar pouco com a minha mãe. Eu acredito que tenha sido o início desse sentimento de solidão que depois foi acentuando, não é? Ou seja, aquela foi a sementinha, e é uma imagem que eu tenho tido muito presente, da criança, num quartinho escuro, e a imagem, lá está, que é uma imagem, não sei se é uma memória, com um Bounty na mão, os chocolatinhos, aqueles de coco. Sim. Porque a minha mãe trazia-me imensas vezes esses chocolates, ou seja, ela estudava em Vila Real e ia para Chaves todos os dias, mas muitas vezes quando chegava eu já estava a dormir e quando eu acordava ela já tinha saído. Então, o único sinal da minha mãe era o Bounty em cima da cômoda do quarto. E é uma memória que eu tenho e que eu acho que me foi sempre acompanhando. E nessa fase assim de maior transição, que foi quando eu depois já estava em Inglaterra, aquilo que eu comecei a sentir foi que, ok, eu preciso de me curar, eu preciso, sabes, de aprender a gostar de mim, de me sentir bem comigo, e não tem a ver com o corpo. Na altura eu estava aqui nessa transição, não é, do distúrbio alimentar para uma relação com o corpo mais saudável, e percebi isto é um reflexo só de uma coisa mais profunda. E conforme eu fui fazendo esse caminho, e que foi muito num processo de descoberta, não é? De eu estudar, de ler livros, de fazer cursos, um bocadinho assim, olha, deixa-me lá ver o que é que pode ajudar. Claro que houve coisas que me identifiquei, outras não, mas nesse sentido. E fui partilhando. Na altura eu tinha a minha página de Instagram, que começou como uma página de fitness, tinha as minhas receitas, os meus treinos, as minhas coisas e tal. Ainda me lembro bem disso. E que é a mesma. E ou seja, se fores bem lá para o fundo... Sim, eu por acaso no outro dia, por curiosidade, fui fazer scroll até ao final e eu lembro-me disto tudo aqui. Aliás, eu cheguei a fazer algumas receitinhas das tuas. Porque era a minha realidade na altura, Exato. não é? Era para ali que eu canalizava a minha energia, a achar que era... E eu acho que é muito bonito manteres tudo aquilo que tu és, Porque é a história. E porque tudo aquilo que nós já fomos, hoje somos o que somos por tudo aquilo que nós já vivemos. Então não há que ter vergonha, não há que ter quase aquele nojo do que nós já fomos no passado. Porque na verdade tu hoje és a pessoa extraordinária e inacreditável que és, graças a tudo aquilo que tu já viveste. Por isso está tudo certo, não é? Pronto, fui deixando. E conforme fui fazendo esse meu processo, e fui falando sobre isso também na minha página, né? Era uma página pessoal, portanto eu falava daquilo que eu quisesse falar, e falava muito dessas questões da relação com o corpo e do amor próprio, de tudo o que eu estava a viver na pele. E foi muito bonito, porque conforme eu fui partilhando mais e mais mulheres vinham partilhar comigo as histórias delas, e foi aí que aquele sentimento de pertença e de não estou sozinha, que já vinha começando a existir, foi crescendo. E uau! É isto. É isto. É este pedacinho. E foi isso. Foi ok. É isto que me faz sentido. É o eu fazer o meu processo,
aquilo que é importante para mim ser feito e poder partilhar isto com as outras mulheres. Porque se eu viver só isto para mim, claro que é bom para mim, mas não é completo. E foi isso que eu fui percebendo com o tempo, é que a minha cura passava por passar aquilo que eu estava a viver para outras pessoas, porque o ficar só em mim parecia que deixava ali qualquer coisa por viver. E foi e é esse o caminho, ou seja, claro que trabalhando questões diferentes, na altura era a questão da autoestima, da relação com o corpo, depois foi começando a evoluir para outras questões, depois... Cada vez a afunilar-se mais, não é? Sem dúvida. Para aquilo que provavelmente é mesmo o teu nicho, provavelmente, sim, não é? Sim. E que eu acho que hoje está muito alinhado, e eu sinto isso até mesmo nas próprias pessoas que depois me procuram para os acompanhamentos individuais, que são aquelas que eu depois também conheço mais intimamente, e é curioso como as minhas clientes de hoje em dia são tão diferentes das minhas clientes de há 3 anos atrás. Mas que tu te identificas provavelmente. Exatamente. Na íntegra, não é? Exatamente. Eu sinto isso também. Ou seja, eu vou evoluindo e as pessoas que vão chegando a mim vão estando em sintonia com aquela que é a minha energia do momento. Falando em energia, é exatamente isso que acontece, não é? Nós vamos elevando a nossa vibração e todas as pessoas que aparecem, situações e pessoas, vão vibrando exatamente a mesma vibração que nós. E tem sido isto, ou seja, eu acredito que assim o impulsionador tenha sido precisamente esse, que é o sentir que a minha presença na vida de outras pessoas podia trazer cura, mas que essa cura só é possível para mim se essas pessoas também existirem. E então é assim uma troca, sabes? É um serviço claro à humanidade, claramente. Eu acredito que sim, acredito que sim, mas que, e é engraçado porque ainda hoje de manhã estava a pensar nisto. Porquê? Porque recebi uns e-mails de Black Friday, de cursos e enfim. E eu fui logo ver o que é que havia, e claramente há coisas que eu acho que podem ser úteis para mim, então são aquelas que eu quero ir aprender, e há outras que eu até penso, ok, isto até era útil para o meu cliente ideal, para a minha cliente ideal, mas não é uma coisa que neste momento eu posso usar na minha vida, então não me faz sentido. Então tem sido muito isto, ok, se serve para mim, então eu vou usar, vou experimentar em mim. Eu costumo dizer que eu sou a minha própria cobaia. Exatamente. E às vezes parece que vivo situações muito desagradáveis para depois poder transmitir aos outros, mas de um lugar de verdade. Porque eu acho que quando tu queres levar as outras pessoas a sítios onde tu não chegaste ou por onde tu nunca passaste, por exemplo, a mensagem não é tão autêntica, não é tão verdadeira, então a transformação do outro provavelmente também não vai ser tão completa como poderia ser se tu também tivesses passado por ali. A verdadeira sabedoria vem desta forma, vem pela experiência, não é? Sem dúvida, e eu acredito profundamente nisto. Claro que os cursos todos que eu fiz, as formações, todas elas me foram úteis, mas eu tenho a certeza que a verdadeira sabedoria que eu transmito aos outros vem muito mais da minha experiência, sem dúvida. Exatamente. Pronto, Carolina, obrigada por este bocadinho. Estamos mesmo muito gratas por teres decidido partilhar toda esta experiência. Foi muito bom. Obrigada. Um beijinho muito grande. Beijinho.